Formada em 1999 na cidade de Porto Alegre, esta banda se tornaria, ao longo da sua trajetória, um dos principais nomes do rock brasileiro da sua geração. Em 2014, após a gravação de 6 álbuns, essa banda resolveu mudar o seu som, experimentar, e acabaria gravando aquele que seria um dos grandes trabalhos da sua carreira, o disco Costa do Marfim. E hoje eu recebo aqui, finalmente no som do vinil, os meus queridos amigos aqui do Cachorro Grande. É isso aí, muito obrigado, viu, finalmente. pelo convite. E, para completar, já digo aqui que essa banda defende a cultura, a tradição rock and roll, como ninguém hoje em dia. Obrigado. Isso é um elogio. E a tradição do vinil também, né? Apesar de vocês morarem aqui em São Paulo, onde a gente está gravando essa entrevista, vocês são gaúchos. A Cachorro Grande é uma banda que traz a linguagem do rock gaúcho, né? E sempre pensei nas diferenças culturais que existem entre o rock que é feito no Rio Grande do Sul e o rock que é feito no resto do Brasil. Na época dos nossos primeiros discos, eu costumava falar nas entrevistas que não, rock and roll é rock em qualquer lugar. Sim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai começar do mesmo jeito. E eu sempre falava que, olha, depois que os Mutantes cantaram em português daquele jeito, o Brasil não perde nada para ninguém. Mas com o tempo eu fui ver que, fora o sotaque, né, que as pessoas diferem muito pelo sotaque, que do rock gaúcho com o carioca, com o paulista, tem mais coisa, tem uma bagagem diferente em cada lugar desse, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito ligado, historicamente, aos anos 60. A Santíssima Trindade do rock, ainda, até hoje, ainda fala mais alto lá, que é os Beatles, os Stones e o Who. E no nosso caso também, mais nos primeiros discos, a influência dos anos 60 na cara, sabe? Se alguma Vocês sempre deixaram clara essa influência, Beatles e Stones, né? Mas me lembro que na época, assim, eu associei vocês a uma outra banda dos anos 60 que eu gosto bastante, que é o Faces. Uau! Eu achei tem esse clima festivo. Eu achei que vocês tinham alguma coisa engraçado. Eu associei imediatamente. Eu falei, esses caras devem ouvir Faces, é uma banda muito interessante que não é muito falada no Brasil. Você entendeu tudo. Na verdade, a gente ouvia bastante e se espelhava esteticamente com a banda que deu origem aos Faces, que é os Small Faces. Small Faces, então desculpa, Small Faces, estou falando da primeira. Né? Os Small Faces dos anos 60. Não é o Faces com Rod Stewart, é antes dele. É a mesma turma. É a mesma turma ali, mas é uma coisa que esteticamente até a gente, né? E como eles faziam... O visual, a roupa, parece com vocês até hoje. Vocês poderiam o Beto parece com o Steve Marriott. Mas na época até podia parecer. Eles faziam uma coisa que eu achava interessante, que é pegar essa coisa melódica, né? E botar mais peso na história, que é uma coisa que a gente quis fazer também, sabe? Fazer aqueles vocais bonitos, aquelas melodias, mas sentar a lenha. Mas a Cachorro Grande sempre quis soar mais universal. A gente sempre quis soar de um jeito como que vão ouvir o nosso disco fora do Rio Grande do Sul. O segundo disco já quebra, que é o Próximas Horas Serão Muito Boas. Eu acho que ali a gente quebra essa barreira do rock gaúcho, que a gente tanto ama, que a gente tanto preserva. Mas ali a gente queria soar mais como uma banda brasileira e como a nossa música se mostraria no resto do mercado. Era uma preocupação já no segundo disco. Tenho pressa pra chegar, pressa de
nosso segundo disco chamou a atenção do Rafael Ramos, da Deck Disc, que resolveu contratar nós para fazer o terceiro disco pela Deck e falou, não, a gente consegue um apartamento para vocês ficarem aqui em São Paulo durante 6 meses, depois vocês se viram. Né? Que foi quando a gente se mudou para São Paulo em 2004. E nisso ele falou pra gente, vocês têm músicas para um terceiro disco? A gente, claro, tem, sim, não, vamos começar a gravar semana que vem, só que não tinha. Não tinha, cara. Eu e o Beto se juntamos no apartamento lá, em 3, 4 dias a gente apareceu com as músicas que viriam a ser o Pista Livre. Com 14 músicas e 12 entrou no disco. Nós falamos que temos sim, cara. Então, temos, claro, você não vai dizer que não, né? 2005 foi um ano de grande virada para a banda, porque além do Pista Livre, que foi um disco que tem várias músicas que se tornaram populares dentro da nossa carreira, a gente gravou o Acústico Bandas Gaúchas, que teve também uma grande visibilidade dentro da MTV. Então a gente veio com aquilo que era um retrospecto da nossa carreira até então. E com o que tinha de mais novo para nós, que era o Pista Livre. Que era o Pista Livre, que emplacou vários hits ali. Então era nós no acústico, rolando na MTV ao mesmo tempo, os clipes do disco novo. Então ali eu acho que consolidou a banda nacionalmente. Você não sabe o que perdeu. Você não viu o que aconteceu. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Porque a gente sabe que a gente sabe demais sobre nós dois. 2014, depois de 6 discos gravados, vocês decidem mudar um pouco o som da banda. E fazem, na verdade, o que vocês mesmos dizem, e também a imprensa especializada diz até hoje, um dos grandes trabalhos dentro da discografia da banda, né? Que é Costa do Marfim. Como é que a banda estava lá nos idos de 2011 com a turnê do disco Baixo Augusta? Teve uma saturação de vocês mesmos, assim, uma necessidade de precisamos mudar, precisamos renovar o nosso som. Existiu isso em algum momento? Existiu, e também uma necessidade de fazer um tipo de música que nos influenciava tanto quanto Beatles, os Stones e The Who, mas a gente não tinha a manha... A propriedade. de traduzir isso, né? Que é esse crossover de rock com música eletrônica bastante característico da virada dos 80 para os 90 ali. A turma de Manchester, os Happy Mondays, os Stone Roses, o Primal Scream, na fase do disco Screamadelica. Acho que é a banda que mais ousou nisso. Né? E a gente também via uma brecha no rock nacional de que ninguém tinha explorado isso cantando em português. Sim. Né? Dessa forma. Dessa forma. Sim. Então, a vontade de fazer o que a gente acabou fazendo no Costa do Marfim, a gente já tinha há muito tempo, né? A gente vinha beliscando nos álbuns ali, o Pista Livre tem Desentoa. No disco Todos os Tempos abre com uma música com bateria eletrônica, que é Você Me Faz Continuar, já apontava, e a gente se amarrando cada vez mais nessas, sabe? E a influência dessas bandas que o Gross citou, de Manchester, somado à trilogia de Berlim, do Bowie, ao Sandinista do Clash, que para mim esse é um dos álbuns que mais representa essa loucura que a gente chegou no Costa do Marfim, e o Obresk Blom, dos Titãs. A gente também investiu Foi ali, quando eu abri a cabeça assim, com o rock brasileiro, que eu falei, poxa, é possível fazer isso, uma coisa que ninguém estava fazendo. E a gente percebeu que a gente não conseguiria fazer esse crossover de música eletrônica sozinhos, né? Então, quando a gente teve a ideia de trazer o produtor e também um cara que a gente admira por ser maluco pra caramba, que é no caso o Educar, as ideias começaram a clarear na nossa cabeça de que sim, a gente conseguiria fazer o cara que daria propriedade pra gente fazer essa coisa maluca seria ele. A ideia era pegar o disco anterior, que era o Baixo Augusta, ele fazer umas mixagens pra pista, sabe? Ele falou, não, vamos pegar do zero um disco de vocês e quero produzir, sabe? E não poderia entrar em melhor momento o Educar na nossa história, né, para começar a trabalhar nós como esse álbum aí. Ele estava dentro do estúdio como um 6º membro da banda mesmo. Ele arranjou o disco junto com nós. O processo
É um de processo produção foi outro. Foi o contrário diferente do do que vinha vocês fazendo. estavam acostumados a fazer mas- com o Rafael Ramos, né? A banda está pronta, o material está ensaiado, vamos registrar, né? Desde o primeiro disco, né, a gente fazia as demos, cada um na sua casa. Daí nas vans ou num hotel a gente mostrava para cada um, a gente selecionava umas 3 de cada um. Vamos para o estúdio, aliás, vamos ensaiá-las, depois vamos para o estúdio com elas, com os arranjos já quase prontos, né? Nesse caso, quando o Edu ouviu as demos, o Educar, e nós falamos, ó, agora nós vamos pro estúdio, quais que tu acha melhor? A gente acha esses aqueles. Não, vocês não vão ensaiar. E aí que foi o ponto decisivo para o disco ter sido tão experimental, porque ele falou, não quero vocês ensaiando, eu quero a crueza dessas demos a gente vai usar como referência e o resto vai ser criado aqui dentro do estúdio pelos 5 da banda e eu. Vocês não vão vir com nenhum arranjo pré-estabelecido. Tudo vai ser criado aqui. E foi uma coisa completamente Pode ao dar contrário. errado também, né? Pode dar completamente Pode dar muito errado. errado. Mas no primeiro dia a gente já sentiu que, opa, funcionou. Sim. E a gente seguiu adiante e foi melhorando o resultado. E a gente nunca tinha tentado dessa maneira, onde se viu gravar um disco sem ensaio, sabe? E esse foi o fator determinante para esse disco ter sido tão diferente, para ele ter sido tão maluco como ele é dentro da nossa discografia, inclusive. O fato é que o disco é muito diferente da discografia anterior. Vamos falar disso, né? O processo com o Educar resultou em soluções estéticas muito diferentes aqui, né? Como, por exemplo, nós vamos fazer você se ligar, uma faixa com quase 10 minutos. E o disco abre com essa disco faixa, abre, né? Essa música nasceu de uma demo que eu tinha e o Beto fez a letra, né? Que era num clima, eu queria misturar Kraftwerk com Silks and the Bench. com as guitarras É? com as guitarras do David Gilmour ali, da época do Pink Floyd Echoes, que eu achava uma coisa meio futurista, assim. Sim, e o sim, riff, sim, ele sim. lembra Israel, que é uma música Que é um mega clássico. Mega clássico, que pra mim veio inconsciente. Depois que eu fui ouvir Israel, do Silks and the Benches, alguns tempo depois eu digo, isso aí veio aquela influência inconsciente. E eu lembro na época que eu fiz a letra, sabe quando vem uma música boa, né? E a gente fica mais, puxa, tem que fazer uma letra à altura, né? Eu escrevi em casa uns trechinhos para pôr para preencher a demo, né? E daí eu faço lá, são mais de 64 vozes ali, eu fiquei um dia inteiro para gravar essas vozes. Mas a minha preocupação era com a letra, se realmente era o que, porque são as primeiras palavras do álbum, né? E eu tinha uma preocupação enorme com isso, até vergonha de mostrar pro resto da banda que eu achava um pouco simples demais. Só que quando o disco foi lançado, uma semana depois, o Arnaldo Batista, que para mim é um dos maiores poetas do rock brasileiro, não digo só instrumentista, produtor, mas as letras dele me tocam muito, principalmente na época do Loki. E ele botou no Facebook dele a letra inteira, sabe? Então ali puxa, se o Arnaldo Batista gostou... Não tem preço, né? Não tem preço. Então mas só ali que eu fiquei tranquilo em relação à letra, sabe? Até então eu estava super... E essa letra, ela convida, né? Nós vamos fazer você se ligar, ela convida a galera para um universo diferente, ó. Entra aí que tu vai acabar, que vai ser legal. Ela prepara o cara para a loucura que vai vir e que não é mais aquele rock sessentista. Por outro lado, vocês têm 2 faixas que ganharam ótimos clipes, que são Como Era Bom e O Que Vai Ser, dirigidas por um britânico, por um inglês, né? Como é que ele apareceu no meio dessa história toda? Charlie Coombs é um amigo antigo quando ele fazia parte do Supergrass, da banda de Oxford,
E nós tocamos num festival juntos. Para nós foi uma honra, nós somos Sim. muito A fãs. gente é muito fã, acompanha a carreira deles desde o muito início. muito legal, influenciado por eles também. Então a E gente. daí, quando a gente encontrou, era meio... Se reconhecemos como farinha do mesmo saco. Assim. Vocês e o Eu acho que o Supergrass. contrato deles com a gravadora deles era um pouco melhor que o nosso, mas mesmo assim, farinhas do mesmo saco. Eles também sessentistas, a gente conheceu eles ali nos camarins, e o Charlie, que era o mais novo, ele se amarrou mais na turma. E ficamos muito parceiros, muito amigo dele. E descobrimos que ele fazia os últimos clipes do Supergrass, foi ele que dirigiu, ele que fez o roteiro, e eu sou chapado naqueles clipes do Supergrass. Nessa época ele já morava no Brasil, ele está aqui já fazem 5 anos, morando aqui. E nós bolamos juntos o roteiro de como era bom, e tanto de como era bom quanto O que vai ser... o que vai ser. A gente E bolou ele- os roteiros junto e, e ele ele também fez- idealizou sozinho. É, e ele fez toda a estética dos vídeos que apareciam durante o show inteiro do Costa do Marfim, assim. Então foi uma estética completa Parceiro, dos né? dois Virou um parceiro. clipes e de todo o visual que ia rolar nos shows, assim. Eu posso até perder você, só sei que eu nunca mais vou me esquecer. Como era bom, porque no fim, porque no fim, sempre era bom. De onde veio a ideia de fazer essa edição de colecionador, de luxo, que vocês me mandaram de presente, eu amei receber, eu vou mostrar aqui na câmera. Olha que embalagem maneiríssima. Um elástico abre aqui, vamos ver como é que funciona aqui. Aí abre aqui dentro, o disco está aqui. O álbum já ótimo duplo, seu, né? álbum 180 duplo. gramas, colorido o álbum. Luxo só 45 rotações. 45 rotações, olha só que luxo desse selo de Porto Alegre, de Passo De Fundo. Passo Fundo, que é o selo Chamado 180. Genial esse selo. Ele foi tá fazendo um fabricado na trabalho República Tcheca, numa das incrível, maiores olha fábricas isso. de vinis do mundo. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui, Não, né? cara, é Isso um carinho, isso é um delírio, carinho que a gente delírio, tem com o é um material. delírio. E o mais importante, a qualidade de som dele é muito boa. Então não É, é, 45 só rotações. não é só a parte estética, a parte de som. A parte estética, nota 10, o som também, só o para as som é pessoas bacana. entenderem. O fato de ser 45 rotações, ele dá mais espaço para o áudio ser gravado aqui. Isso significa mais qualidade. Mais né? grave, mais agudo. Mais volume, mais som volume. melhor. E aí, cara, O som é o mais importante, que é ali que está o verdadeiro prazer de ouvir o vinil. olha o luxo. Primeiro vem esse envelope aqui, Porque com todo fotos colecionador de da vinil, turnê, né, Olha, Charles? olha que coisa genial. Existem 100, né? Dessa edição limitada. São só 100 cópias. Incrível, né? É Inumeradas. legal que também tem fotos do show que tem a ver com a estética de toda a sonoridade do disco Sim, ali sim, também, com as coisas que eram projetadas no telão de fundo. Quando eu disse que vocês defendiam a tradição do rock and roll, a cultura rock and roll, isso para mim é a prova cabal, assim, porque tá aqui também o pôster Desse do show de lançamento do de show São de Paulo. lançamento aqui em São Paulo. Olha, isso aqui é da cultura rock, né? O A pôster, gente não vê mais os pôsteres o pela flyer, cidade, né? Olha que coisa genial isso aqui. É que coisa pra o dia que inglês ver, acabar né? isso, o dia que acabar isso, Charles, o que a gente vai fazer? O dia que a gente parar de lançar discos, A gente- o dia que a gente parar de fazer pôster de show, sabe? Hoje as pessoas fazem uma turnê com um single gravado, um single lançado. Isso aqui, exatamente. Boa eu não questão, saberia Beto. o que fazer se Isso não aqui é lançar uma um disco a cada 2 anos, né? O mundo inteiro para abraçar e ninguém vai querer se justificar. A vida inteira passa num piscar, num segundo você está em outro lugar. Nesse mundo não podemos esperar. Mas essa edição aqui em vinil tem uma história muito interessante, tem uma aventura. Foi produzida na República Tcheca.
mas quando veio ao Brasil, aconteceram coisas. Vamos contar? Ficou, como foi distribuído em várias caixas, não veio numa só, né? Até eu acho que foi uma coisa feita para driblar o imposto, que é muito injusto, né? Isso acabou... De importação, né? De importação. Acabou fazendo com que o disco ficasse preso na Receita Federal. Por que ficou preso? Ficou Não dava para 3 pagar? anos, né? Dava para pagar e tirar? Não. A lei é de uma forma que teve que ir a julgamento. Os discos ficaram parados na Receita. 3 anos. Ficaram 3 parados anos. 3 anos na Receita Federal. Engavetados no Rio de Janeiro e a gente tentando de todas as maneiras, nós e o responsável pela 180, que é o Rodrigo. Tirar. Esse tempo todo a gente ficou tentando tirar e ver qual era a melhor maneira, a gente não conseguia, sabe? O que eles diziam? Na verdade, a gente, Agora- o Rodrigo, que é o cara que mandou fazer, ele perdeu os discos, né? Então, ele até quando foi comprar no leilão de novo, ele falou para as outras pessoas que estavam interessadas, ó, vocês saiam do páreo que eu tô aqui representando a banda e eu que vou comprar isso aqui. Então, ele teve que recomprar todos os discos. É a burocracia 3 anos brasileira, depois. né? A gente teve todo o carinho junto com ele lá da gravadora, de não, vamos bancar o mais caro possível, vamos trazer a melhor qualidade possível, vamos, né, fazer a coisa com o maior carinho possível, que é só isso que a gente faz na vida. Então a gente faz o lance de encomendar na República Tcheca, paga mais caro e de repente a Receita vem e segura o nosso disco por 3 anos. O que eu posso fazer? Com medo de te perder. Mais uma história do disco, essa que está faltando a gente falar aqui. O título, porque as resenhas, se você for procurar na internet, né, do disco, eles foram até a África, gravar no continente de Fela Kuti, foram até a Costa do Marfim. E eu, quando comecei a pesquisar para falar, mas que ideia foi essa de ir até O Paul gravou o Costa Band do on the Run lá Marfim, no né? Lagos, né? Então, a gente estava na época e a gente estava bebendo bastante durante as gravações e a gente, não, vamos dizer que a gente gravou na Costa do Marfim e vamos fazer uns vídeos dizendo, ó, estamos aqui na Costa do Marfim gravando o disco. Mas era uma brincadeira inicialmente. Era uma né? brincadeira, era uma brincadeira que a gente era tão besta e tão boba que a gente achou que as pessoas, né, iam se dar conta que a gente estava ali fazendo uma brincadeira. Só que muita gente acreditou. A primeira matéria que saiu chegou falando que os meninos estão gravando na Costa do Marfim e todo mundo entrou nessa. Eu fiquei um pouco ressabiado, porque para mim, desde o momento que eu entrei no estúdio para gravar esse disco, eu senti que, por mais louco que seja o conceito do álbum, é o disco mais sério da Cachorro Grande. É um dos discos que vão lembrar de nós na nossa carreira. Tanto que hoje, para mim, é o disco mais importante, é o disco que eu mais escuto. Então eu queria um tom sério com as entrevistas. E quando começou esse papo da Costa do Marfim, eu já vi que não ia mais ser possível, porque iam comentar sobre isso e eu queria falar, Charles, igual eu estou falando aqui, do lado musical. Mas nada como o tempo para colocar as coisas no lugar também. Sim, porque hoje essa ele é um história álbum a gente está cultuado, falando né? aqui, hoje o que importa de fato é a música, né? Graças a Deus, chegou lá. Uma cilada vai estar armada bem perto de você. Melhor ficar com os olhos abertos. Maravilha. Que bom Até falar o de próximo música. episódio de Som no Vinil, assim, vocês que lançam todos os discos em vinil. Até o próximo episódio de Som no Vinil com outro disco. Valeu, Demais, Charles. demais. Foi uma honra estar no Obrigado. teu programa aqui. Uma honra falar contigo. É, demais, Obrigado cara. pelo carinho. Obrigado, amigos. Demais. Valeu, Charles. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.